Terezinha Produções. Uma pequena resenha da obra Capitães de Areia, de Jorge Amado. Contextualização. O livro foi escrito em 1937. A história se passa na década de 30, em Salvador, na Bahia. Havia no Brasil, na década de 30, uma visão de país novo, que ainda não havia se realizado. Vivia o Brasil um momento conturbado, em que se tomava consciência da chamada luta de classes, durante a ascensão ao poder de Getúlio Vargas. Buscava-se então a mudança social, ao contrário do momento literário anterior, em que se enaltecia as qualidades do país, presente no movimento modernista. Há um certo desencanto com a realidade, que a literatura passa a retratar de modo pessimista, mas fazendo-o de forma ativa, transformadora. Nesse contexto, a obra de Amado pode ser qualificada como social e proletária. A perspectiva crítica de Jorge Amado pode ser percebida na composição do núcleo de personagens principais. Essa foi a primeira vez em que um menino de rua, fora da lei, assume o papel de protagonista em uma obra literária brasileira. Neste livro, Jorge Amado retrata a vida nas ruas de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia, naquela época afetada por uma epidemia de varíola. O aparato policial destinava-se à perseguição pura e simples dos menores infratores, encontrando o mesmo prazer na tortura, sem qualquer senso de justiça. Resumo: Capitães da Areia é o nome de um grupo de meninos marginalizados que circulam pelas ruas de Salvador. Sendo todos eles menores de idade, têm as suas vidas marcadas, de maneira geral, por desventuras familiares, as quais resultam sempre na entrada de cada um para o grupo, que é formado por mais de 100 meninos. Ao longo da narrativa, algumas histórias particulares ganham as páginas, ao passo em que as narrativas individuais são somadas. As histórias do bando, assim são chamados por parte da comunidade soteropolitana, também ganham corpo. Os garotos sobrevivem basicamente a partir de furtos que cometem na cidade. Após cada dia, retornam para o lugar onde vivem, o Trapiche, um grande galpão abandonado que fica próximo à praia. Traçando o perfil de alguns membros, é possível notar que cada um tem uma função específica dentro do grupo. As funções se associam sempre às características físicas ou psicológicas dos garotos. Pedro Bala é o líder do bando, menino ágil, com um forte senso de justiça. Órfão desde que se conhece como pessoa, Bala sabe sobre o passado de seu pai, um líder operário assassinado durante uma greve. A informação é trazida por João de Adão, organizador de greves que apresenta a Bala os ideais das lutas dos trabalhadores. Professor é o braço direito de Bala no comando do grupo. É marcado pela inteligência, gosto pela leitura. Era o único do bando que sabia ler, e talento artístico. Gato é dotado de malandragem. Tem a sexualidade aflorada, se envolvendo ao longo da obra com uma prostituta mais velha que ele, a Dalva. Sem Pernas é o personagem mais complexo na obra. Seus conflitos internos são demasiadamente mais profundos que os dos demais. O apelido remete a uma deficiência física. Volta Seca é a representação da cultura sertaneja. Admirador declarado do cangaceiro Lampião, tem atitudes que fazem os próprios capitães sentirem medo. João Grande é amável, dócil, por isso é marcado pelo cuidado com os mais frágeis dentro do grupo. Boa Vida tem uma malandragem diferente da do gato. Enquanto este usa de seus dotes para conquistar mulheres, aquele se esquiva do trabalho, prezando pelo constante descanso. Pirulito é a instância religiosa da narrativa. Seu sonho é ser padre. Dora é a única menina do grupo. Seus pais haviam morrido em decorrência de uma epidemia de varíola. Ela entra para o bando a princípio, a contragosto por parte dos garotos. Com o passar do tempo, ganha o carinho e a admiração de todos, já que passa a exercer o papel de cuidadora, uma analogia referente à figura de mãe. Dora e Pedro Bala iniciam um romance.
Dois episódios merecem destaque no enredo. Numa ação, Sem Pernas deveria sondar uma família para posteriormente passar as informações para os capitães. De posse dessas informações, os membros do grupo roubariam a casa. Porém, Sem Pernas acaba criando o afeto pela família, dividindo-se entre o carinho ao qual estava exposto e a lealdade ao bando. Por fim, opta pelo grupo. Tal opção torna ainda mais fechado em si mesmo. Já não saberia lidar com a ideia de ter aberto mão dos cuidados de mamãe. Outro momento importante se dá em uma ação no qual Pedro Bala e Dora são presos. Ele é encaminhado a um reformatório, onde é submetido à violência física e psicológica, e ela é levada a um orfanato. Após Pedro Bala conseguir fugir, junta-se novamente ao bando e organiza o resgate de Dora. O plano funciona, mas a menina já estava muito doente. Ela morre vítima de uma intensa febre. Sua morte se associa diretamente à mudança vivida pelos capitães. A narrativa se encerra com a narração do desfecho dos principais membros do bando. O professor consegue ir para o Rio de Janeiro e passa a viver como artista. Pirulito entra para uma ordem religiosa. Volta Seca realiza o sonho de viver como cangaceiro no bando de Lampião. João Grande segue a vida como marinheiro. Sem Pernas, para não ser pego pela polícia, se suicida, atirando-se no elevador Lacerda. Por fim, Pedro Bala abandona o grupo. Decide seguir os passos do pai, tornando-se um dos principais líderes grevistas da época. Autor: Jorge Leal Amado de Faria nasceu no dia 10 de agosto de 1912 no distrito de Ferradas, município de Itabuna, no sul da Bahia. Viveu sua infância em Ilhéus e depois mudou-se para Salvador, onde estudou no internato Colégio Antônio Vieira, de padres jesuítas, e no ginásio Ipiranga. Depois de jovem se envolveu em uma vida literária e começa a escrever para o jornal Diário da Bahia. Fundou a Academia dos Rebeldes, grupo de jovens artistas, sobretudo literatos, empenhados em renovar a literatura baiana. Já no Rio de Janeiro, publica seu primeiro romance, com 19 anos, intitulado O País do Carnaval. 2 anos depois, casa-se com Matilde Garcia Rosa, com quem teve uma filha. Em 1935, torna-se bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Foi preso 2 vezes por apresentar ideais socialistas e comunistas, sendo assim exilado do país, onde permaneceu durante algum tempo nos países Argentina, Uruguai, França e República Tcheca. Ao voltar para o Brasil, separa-se de Matilde, sua primeira mulher, e em 1945 torna-se deputado federal do Partido Comunista Brasileiro. Na política, Jorge Amado lutou pela liberdade religiosa, sendo o autor da lei, ainda hoje em vigor, que assegura o direito à liberdade de culto religioso. Ademais, foi o autor da emenda que garantiu os direitos autorais. Casa-se pela segunda vez com a escritora Zélia Gattai, e com ela tem 2 filhos. Em 1955, afasta-se da militância política e dedica-se totalmente à literatura, sendo o ocupante da cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras a partir de 1961. Falece na capital baiana, Salvador, no dia 6 de agosto de 2001, com 89 anos. Obras derivadas. Em 1968, a obra foi levada ao cinema por Raul Bartel. Em 1987, Adolfo Moreira Cavalcante escreveu o cordel Pedro Bala, o chefe dos Capitães da Areia, onde reconta com críticas sociais a saga do líder dos meninos abandonados, dizendo que Amado baseou-se em fatos muito reais, no menor abandonado, verdadeiros marginais. Em 1989, a Rede Bandeirantes adaptou o romance numa minissérie de 10 capítulos, escrita por José Louzeiro. Em 2011, estreou nos cinemas o filme Capitães da Areia por Cecília Amado, neta de Jorge Amado, que realizou o filme em homenagem ao avô.